Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 7, 21 ao 29. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui coloca duas situações, vamos dizer assim, duas pessoas ou dois grupos de pessoas. Os dois grupos ouvem a sua palavra. No entanto, um as pratica e outro não as pratica. Como que nós podemos tentar entender ou reconhecer esse aspecto prático para nós, né? Porque você pode dizer, eu faço bem, é aquela história, né? Algumas pessoas se acomodam no eu não roubei, não matei, tá tudo bem. Outras já se acomodam na questão de algumas práticas. Eu sigo rigorosamente, eu vou à missa sempre, eu participo da comunidade, né? Mas me parece que a grande questão aqui é se acomodar diante da própria situação. Já me falaram, me ensinaram que a palavra de Deus, ela não tem a função de nos dar respostas às nossas indagações, mas ela tem principalmente o condão, a particularidade, a propriedade de nos incomodar diante das nossas situações. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, nos evangelhos de Jesus Cristo, principalmente, eu preciso me sentir incomodado com a minha situação. Eu preciso confrontar essa palavra, aquilo que Jesus faz, que Jesus realiza, realizou e realiza, com a minha atual situação, com a minha condição, com a minha prática, com a minha conduta, com os meus pensamentos no momento em que eu estou refletindo, ouvindo sobre isso. E essa palavra precisa me incomodar, precisa me levar a uma avaliação de perceber a minha limitação, a minha pequenez diante de Deus sempre, e de querer melhorar, de querer me adequar, de pedir a graça de Deus, o Espírito Santo, a força para mim dar passos no sentido de progredir, no sentido de me direcionar para o céu, para a porta estreita, para vencer as minhas más condutas, os meus maus pensamentos, o próprio meus desvios de temperamento, os meus vícios. Então, eu preciso, a palavra de Deus tem essa propriedade, tem esse poder, mas eu preciso abrir o meu coração quando eu a ouço para que ela haja dessa forma em mim. Aí, dessa forma, eu creio que poderemos estar fazendo, realizando isso que Jesus fala aqui, de construir a casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Porque aí, cada vez que eu a ouço, cada vez que eu a leio, cada vez que eu a medito, né, ela é para mim esse alicerce firme que me ajuda a perseverar, que me ajuda a caminhar, que me ajuda a viver, que me ajuda a praticar, enfim, a minha fé, a minha espiritualidade dentro daquilo que eu também posso ter escolhido, né? A espiritualidade, a fé, ela também tem muitas nuances, ela é muito rica e ela nos abre também até isso, as possibilidades, muitas possibilidades de vivê-la no nosso dia a dia com uma série de práticas diferentes e que mesmo assim elas nos levam a Deus, nos levam a esse amor, nos levam a essa solidez que ela é para nós, que ela realmente é para nós. E quando, né, Jesus fala da casa sobre a areia, e ele está falando daqueles que ouvem e não a põem em prática, eu creio que ele está nos direcionando da seguinte forma: quando eu a ouço e tento aplicar essa palavra somente aos outros, só olho para fora e não olho para dentro de mim. E aí, nesse sentido, eu acabo ficando julgando até mesmo os outros, né?
e eu me coloco numa situação em que estaria acima dos outros, acima dos irmãos, acima dos semelhantes e de repente até da própria palavra. Então, que essa palavra de Deus, ela é a rocha firme para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Que possamos colocá-la, então, como o alicerce que ela realmente é na vida de cada um. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.